Vou aumentar aqui. Vocês estão me vendo pequenininha aqui na tela, sou eu que estou falando, professora Aline Nunes. Boa tarde a todas e todos. Desculpem a falta de approach aqui com as tecnologias. A gente está aprendendo muitas coisas nesse período de pandemia. Então, entre pães, bolos, receitas novas em geral, estamos aprendendo a fazer lives, porque é assim que a gente tem se comunicado. E aí vou então fazer as aberturas. Vamos começar. Meu nome é Aline Nunes, eu sou coordenadora do Escuta Áudio Livre, Literatura, Corpo e Acessibilidade, um projeto do Centro de Formação em Artes da UFSB, que conta com o apoio da PROEX, que era a PROCIS, por isso que todas as vinhetas aparecem PROCIS, mas é a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Sul da Bahia, e a gente é um projeto que mistura literatura e corpo. E a gente tem essa condição de ter entre nós as autoras, os autores, ter o prazer de descobrir pessoas e descobrir pessoas que guardam livros por 21 anos em gavetas. É o caso da nossa convidada de hoje. Eu só vou fazer os abrimentos aqui mesmo, mas o meu pedido é que vocês acompanhem todas as nossas lives. Esse vai ser um momento de Marcelo e Milena, e um momento com a professora Sinara e com a nossa querida Ellen, que está fazendo a interpretação em Libras. O protagonismo dessa entrevista será de Sinara. Só queria mesmo dar as boas-vindas a todas e todos nesse projeto que tem tomado nossas vidas, nossas madrugadas, né, Marcelo? Porque as pessoas continuam fazendo barulho e o nosso trabalho é feito no silêncio. Então, as madrugadas têm sido nossas parceiras e nós temos feito leituras muito bonitas, de coisas muito bonitas. Árvores Altas é um livro da professora Sinara Araújo, é uma mulher encantadora, minha colega, professora aqui da UFSB. Tem uma gaveta muito rica, é uma pessoa encantadora, que fez esse ato de generosidade de partilhar conosco um trabalho muito pessoal, muito querido dela. Quando passa pelos nossos corpos, tem as nossas modificações. E é sobre esse processo também que a professora Sinara vai conversar hoje conosco. Será um começo de noite, um fim de tarde de poesia, de encontro e de música, porque temos aqui Marcelo Marum, nosso estudante na UFSB, é a voz do Escuta Áudio Livres, junto comigo. E Marcelo já tem sido muito elogiado por seu trabalho como locutor nesse projeto. Ele já era a voz da PROCIS e da PROEX nos editais, né, dentro da ideia de sustentabilidade e acessibilidade. Então, ficamos muito felizes por todos os encontros e todos eles são de um aprendizado enorme. Minha cabeça parece que vai explodir de tantos conhecimentos. Então, não é só a nova receita de pão, não é só o novo jeito de existir dentro de quadradinhos, mas também são essas relações que o projeto nos proporcionou. Muito obrigada a todas e todos, eu estou bastante emocionada e transfiro. Peço para vocês, agora blogueirinha, rapidamente. Curtam, compartilhem, façam perguntas, o nosso chat está aberto, a Milena depois vai entrar, que é nossa estudante também das artes, vai entrar e vai fazer essas perguntas do público para a Sinara, vamos ver se a gente consegue levantar algumas. Compartilhem essa transmissão, avisem os amigos, escutem o livro. A primeira parte dele, a metade dele já foi publicada, a gente até o começo da semana deve publicar
o restante do audiolivro, Árvores Altas, de Sinara Araújo, a mulher com frases doloridas, como patas de leão no peito. Vou passar para o Marcelo apresentar a professora Sinara. E a última coisa é as entidades parceiras, a ABCegos, de Salvador, a Associação Baiana de Cegos, a Associação das Pessoas com Deficiência de Porto Seguro e o CCC Santo André, Centro de Convivência e Cultura de Santo André, de Santa Cruz Cabralha, que são as nossas instituições amigas aqui. Esse projeto é dedicado a Luzinete Maria Dantas, a mulher mais bonita da UFSB, certamente. Luzinete é nossa estudante, nossa primeira estudante com nossa primeira estudante, pessoa com deficiência visual. Tudo isso eu aprendi nesse tempo do escuta. E a Luzinete passou por problemas de saúde muito severos e se recuperou. Trabalha na nossa equipe, dá uma live aqui também, falando sobre os processos educativos, sobre a perspectiva dela em relação a estar na universidade já na idade adulta, madura. E, além disso, nossa relação com ela, né? Esse projeto ele existe porque a Luzinete me deu a existência das pessoas com deficiência visual. Eu tive que aprender a trabalhar, aprender a dar aula para pessoas com deficiência visual por causa de Luzinete. E a Luzinete é realmente lindíssima, uma pessoa incrível. E como diria a Luzinete, beijoca para vocês. Passo então o bastão. Depois de muito falar professoralmente, que eu estou com saudade de dar aula, Marcelo Marum, um beijo para você, saúde e evoé a nossa live. Boa noite a todos que estão assistindo essa live, boa noite Aline, obrigado pelo carinho de sempre, pelo amor, pelo cuidado, pela parceria e por tanto conhecimento e tanta coisa linda que você me proporciona. Poderia descrever aqui, mas aí usaria a live toda. E essa live aqui hoje é para falar um pouco desse livro maravilhoso da Sinara Araújo. Eu vou fazer primeiro essa descrição, mas eu quero deixar claro que acho que palavras, textos e quaisquer outras maneiras de tentar apresentar essa pessoa que é a Sinara vai se tornar algo bem falho, porque ela realmente é uma pessoa incrível em sua complexidade, em toda a sua beleza, tá bom? Então eu vou fazer essa descrição e depois eu mesmo peço para que a Sinara se apresente como ela queira, da melhor forma que ela acha que ela deve se descrever, tá bom? Sinara Araújo é doutora em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em Literatura Brasileira pela mesma universidade, graduada em Psicologia pela UFMG, especialista em saúde mental, ganhou o Prêmio Nacional de Literatura Cidade de Belo Horizonte, com o ensaio A História do Ver, a Escrita e a Vida de Maria Lopes Cansado. É uma das líderes do grupo transdisciplinar de pesquisas Literaterras, Escrita, Leitura e Traduções. Esse estudo desenvolve projetos literários, artísticos e editoriais e pesquisas transdisciplinares sobre a tradução e educação intercultural por meio de pesquisas feitas em conjunto com representantes de sociedades indígenas e afrodescendentes. Ela é professora da UFSB no campo das artes e é nossa convidada de hoje, que eu tenho tanto prazer de ter aqui. Eu acho que todos nós temos esse prazer gigantesco. Posso fazer a apresentação que a Sinara mandou pra gente também? Porque essa é a formal, agora tem a da Sinara. Claro, isso. Deixa eu fazer. É assim, ó. Tem essa parte aí, que ela é toda professora, cheia dos títulos, toda poderosa, e Sinara também é. Sinara de Araújo Areia.
É artista, pesquisadora e professora na Universidade Federal do Sul da Bahia. Habita entre os tempos do mar e das montanhas, mas sabe bem que as montanhas formam, de tempos em tempos, paisagens no mar. Quase não consegue se separar do escrito e das imagens que se desdobram dele. Leu e escreve sobre Maura Lopes Cansado e Maria Gabriela de Anzol. Ainda lê e escreve. Segue pesquisando o encontro entre poesia, experiência, comunidade e método. Encontrou no projeto Audiolivres um alento no caos e desamparo da pandemia. Encontrou no projeto Audiolivres outra janela para o livro Árvores Altas, anos guardado na gaveta da cômoda do quarto. Abre aspas, as pobres criaturas iriam sufocar. Fecha aspas. Encontrou na partícula, na pausa e no dorso da sua escuta imagens da voz. Abre aspas, veria leitura sem o enigma da espera. Fecha aspas. Beijo para vocês. Bom trabalho. Obrigado, Aline, que lindo. Sinara, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui. Essa palavra inicial eu gostaria também de dar as suas boas-vindas e dissesse algumas palavras. Eu vou pedir licença a todas, vou pedir licença aos nossos, aos meus mais velhos, aos meus mais novos, a vocês, pedir a bênção de minha mãe Marlene, pedir a bênção de meus irmãos e de minhas irmãs. Para começar a fala, boa noite. Então, essa descrição lida por Aline, na verdade, é de mim, mas não é minha. Ela foi feita quando eu fiz uma tradução com o coletivo Ouriço, em Belo Horizonte, um coletivo que faz pequenos livretos, panfletos, livros poético-políticos, e ela foi escrita, então, para esse comecinho, né? A parte do áudio não. Já entra na descrição do nosso encontro. Então, porque mudou alguém aqui, é o Gerson. Eu me distraí. Eu fico muito feliz de estar aqui, eu falei isso. Eu fiz um pequeno áudiozinho, assim, com um trecho da Maria Gabriela Lençol, que ela vai dizer que escrever é o duplo de viver, e que não há que há diferença entre a substância da escrita e a substância da vida, mas que essa diferença, ela se une na experiência. E aí, quando eu fiz esse texto, a gente tinha combinado aqui que a gente ia sonhar, né? A gente combinou ontem, quando a gente estava testando som, imagem, a gente combinou que a gente ia sonhar, e eu tive um sonho essa noite, que eu sonhei com a live. E eu acordei com isso, assim, de ser uma única live, de ser a primeira live, de ser uma única live, de ser uma única vida. E eu acho que a única vida é a vida da escrita, assim, é a vida escrita, né, junto. Eu não consigo me imaginar, não consigo viver sem escrever, mas eu também não consigo escrever sem viver. Então esse duplo de viver é o que tem me acompanhado. E no sonho, tinha uma imagem muito bonita que a live acontecia, mas eu não estava nela. Eu acho que isso tem tudo a ver com essa passagem do tempo do Árvores Altas, que foi escrito em alguns momentos, né? Muito no comecinho dos anos 2000, mas especialmente em 2005, e depois ele foi escrito, os contos mais
que a gente está chamando de eróticos, né? Não são eróticos exatamente, mas eles foram escritos em 2008, 2009. Nesses 2 tempos, foram os 2 tempos, talvez, de atravessamentos, assim, de muitas coisas na minha vida. E talvez por isso eu não estivesse na live do sonho. Eu estou aqui nessa live de cá, porque eu acho que nesses 2 tempos, sobrepostos agora há tantos anos, né, depois de 2009, eu nunca mais peguei nesses contos. E agora, por uma contingência, na verdade, eu tinha até falado com a Aline que ia mandar um outro livro de poemas, o Fevereiro, e aí não deu tempo de escrever aquelas. Eu ia mandar o livro para eu escrever, né? Não, ele estava escrito, mas eu tinha muito mais trabalho, assim. E aí eu mandei o Árvores Altas. Aí eu peguei de novo Árvores Altas. E eu acho que isso fez toda a diferença para esse caminho de escrita. Então eu acho que por isso no sonho eu não estava, como se essa escrita também, escutando, assim, essa escrita já tivesse ido para o mundo. Já foi, né? É como se eu não tivesse mais nela. Que lindo, Sinara, muito lindo. Para a gente é um prazer muito grande te ter aqui, te ouvir falar, nos traz uma leveza muito grande, sabe? É a mesma sensação que a gente sente ouvindo, lendo o livro, em alguns momentos. Então é incrível isso. A gente combinou também de fazer essa live de uma outra forma, que não é essa tão formal. Então a gente trazer esses poemas, trazer essas músicas, e eu vou começar cantando sobre esses tempos que a gente está vivendo agora. O nome dessa música é De Repente, é uma música que fala sobre os tempos de agora, desse momento. Esse é o querido Marcelo. De repente as grades e fechaduras fazem parte das aventuras do dia a dia. De repente a gente não pode mais transitar. De repente a rede tá tão cheia e nós somos os peixes. De repente, todo mundo tem que navegar. De repente a gente se vê dentro daquela caixa. Procura as peças, mas nenhuma se encaixa. De repente, visita se torna transição. De repente, carinho se torna o não toque das mãos. De repente, não se vê, não é sorriso. O rosto coberto está distante, se torna preciso. De repente olhares se tornam tão mais notados. Meu corpo sente aquela falta, o abraço apertado.
De repente a gente só se vê por pequenos quadrados, retângulos também. A terra redonda inteira em e a gente sempre procurando conexão. Até que chegue o dia em que poderemos dar nossas mãos. De repente a gente se encontra na rede. De repente a vida se torna live. De repente. Viva! Que maravilha! Lindo. No meio do caminho mudamos para Kerson. Vamos então saudar Kerson, também é nosso tradutor de Libras, e vai dividir a batuta da interpretação de Libras com ele. Muito obrigada, Kerson. É isso. Então, depois de cantar essa canção, eu queria ir para a primeira pergunta com a Sinara, que é uma pergunta, diríamos até um tanto que clichê, mas que acho que é muito interessante falar sobre isso. Qual é a sensação, Sinara, de ouvir esses escritos tão maravilhosos seus, que em algum momento estava engavetado e agora tá aí gravado em áudio? Como é que é a sensação? Eu fiquei muito feliz e trazendo no corpo esse outro ritmo, ou essa outra cadência, ou essa outra voz, assim, que parece outro escrito. É o escrito da escrita, porque ele traz uns elementos muito diferentes daqueles que eu estava acostumada, né? Eu li muitas vezes o texto, enquanto eu escrevo, eu vou lendo, e assim, com essa passagem de um tempo tão longa, eu já tinha coisas, inclusive, que eu nem escutava, palavras que eu não escutava quando eu lia, e que eu escutei na voz de vocês. Então, não é nem assim só o ritmo que mudou, não. O ritmo, algo que estava ali e que estava ali, mas que estava ali a partir de um outro lugar de tradução. Eu falei isso também mais cedo, mas eu pensei muito, tem um verso do Fernando Pessoa que ele fala assim, como eu gostaria de ver a cara que tem os meus versos e letra impressa. E esse livro, ele não... Eu acho que ele não sairia da gaveta se fosse para letra impressa. Quer dizer, ele foi escrito na mão, depois passou, né, foi digitado, vamos pensar assim, mas ele tinha essa letra impressa na digitação, mas ele não tinha uma sobrevida para o livro escrito. Agora ele tem. Agora que ele foi, que ele ganhou voz, assim, que ele ganhou outras vozes. E é muito legal, assim, é muito bacana que ele tenha passado por esse processo, que é um processo, porque em geral é assim, né, você faz o livro, ele fica impresso e depois ele passa para o audiolivro. E é muito legal que ele tenha nascido nesse sentido, né, tenha sido publicado, né, ele nasceu antes, mas que ele tenha sido publicado com a voz, e com a voz de vocês, especialmente. Que lindo, Sinara. O livro, para os nossos ouvintes, para quem está acompanhando a gente, no final de cada verso, ou mesmo no início, mas eu creio que é mais no final, vai falando o lugar onde você viveu cada coisa.
Quando você escutou esse livro, você conseguiu ter essa retomada da memória, de se sentir naquele lugar novamente? Como é que foi isso? É engraçado porque tinha alguns que tinham data e tinham outros que não tinham data. Quando eu fui fazer agora essa compilação para esse momento, agora audiolivres. Mas todos eu me lembrava do lugar onde eu comecei a escrever. Esses lugares, que são os lugares que vêm no final dos contos, eles não são necessariamente lugares onde o conto inteiro foi escrito. Mas onde foi a primeira vez que ele foi escrito, assim. E dos lugares, mas eu não me lembrava dos anos, de qual ano, assim, calculando por essa matéria da vida, né? Por esses acontecimentos sem fatos. Mas eu lembrava que era aquele momento, assim, aquele ano, mas eu não lembrava muito a data, mas eu lembrava muito, muito, muito especificamente o lugar. O lugar, a casa que eu estava, ou alguns na rua, na praça, eu sabia ali que era aquele lugar. Eu acho que isso tem a ver, talvez, com o modo de pensar, e a gente está vivendo muito isso hoje, eu acho, com essa geografia da casa, da gente estar em casa o tempo todo, de como que a casa tem lugares, assim, como que esses lugares chamam para os gestos da escrita no mundo mesmo. É muito interessante você falar isso, porque o que eu via era o lugar. Que lindo. E as suas inspirações, Sinara, para esse livro que é incrível, assim, eu sempre falo isso, cada vez que eu falo do livro, eu falo, gente, esse livro é incrível, porque realmente é um livro de uma potência gigantesca. Então, quem está aqui na nossa live assistindo e ainda não ouviu, a gente tem uma playlist com os capítulos do livro, incríveis, vocês precisam dar uma olhada. E quais são as inspirações para esse livro maravilhoso? Eu não sei se eu chamaria de inspiração exatamente, porque inspiração fica parecendo que é uma coisa meio fora, que vem, assim, né? Ele tem alguns lugares do corpo. Eu acho que é um lugar muito físico do corpo e que tem a ver com a substância da vida, assim, com a concretude da vida. Que é uma experiência que, quando se passa para o escrito, é outra substância, mas que vem dessa parte que eu estou pensando aqui, para uma parte mais concreta do corpo. Ele tem uma segunda parte que tem a ver com os poemas. Então, por exemplo, o primeiro conto, A Rã, tem um poema do Francis Ponge, que se chama A Rã, que eu tinha até pensado em ler aqui, mas eu não sei se eu consigo achar. Vou ver se eu acho. Que começa assim: quando a chuva em agulhinhas curtas rebate na relva encharcada, uma anã anfíbia, uma ofélia desengonçada, do tamaninho de uma mão, aparece às vezes sobre os passos do poeta. Deixamos fugir a nervosa. E aí ele continua falando desse corpo, de um corpo de pele, impermeável, de pouca carne, e vai falando dela ser lisa, e dela escorregar na mão, e termina dizendo que... essa é uma tradução da Leda Tenório, e termina com um verso que ela coloca assim, que no francês não tem, mas que ela coloca assim: e o coração que bate forte, as pálpebras enrugadas e a boca de susto me dão pena, e eu solto a coitadinha, que é a rã. Então, essa rã, ela está ali no poema desde antes, mas ela teve em algum momento também nessa outra matéria concreta do corpo, que eu estou chamando assim, uma matéria da vida. Mas não é exatamente um fato da vida, assim, eu estou contando a minha vida um segredo, não é bem um segredo, mas é todo o segredo, entendeu? Assim,
É uma coisa que não tem essa consistência de uma transposição direta da vida para o escrito. É uma outra transposição. E a matéria é uma matéria que eu não sei dizer. Eu fiz a RAM. Fui eu que fiz a RAM. E foi um susto, assim, encontrar a RAM, assim. Porque é o primeiro encontro com a obra, né? Primeiro tem a citação da Emily Dickinson, que é de uma força muito grande, falando sobre a questão da experiência e o que é a experiência. E a vivência disso, né? E em seguida ela metralha a gente com aquela história infantil e de uma potência gigantesca, assim, né? Porque a gente se vê em vários momentos nas nossas infâncias e nas infâncias que a gente conhece, na impossibilidade de contar até 36, lá alguns números como 9 ou 16. E aí quando você escuta isso, você fala, Sinara! É exatamente assim que a gente sentia a infância, né? E também tem isso, tem esse retrato do recôndito. Passou há muito tempo e tem um encontro com as infâncias, né? Eu não sei como foi para Marcelo escutar a RAM, mas para mim fazer a RAM foi um presente, assim, porque a RAM é esse salto inaugural, né? Eu falei, nossa, olha que lindo, ela faz saltar um bicho nas páginas do livro, na primeira, assim, parece que é meio Harry Potter, assim, né? Você abre o livro, salta a RAM. Então, pra mim foi assim, foi uma volúpia, assim, eu ia lendo, e aí eu fiz duas coisas que eu fiz na gravação, que foi ler direto, depois ler com algum tipo de tratamento. Mas eu quase que li ele todo direto sem errar, assim, e foi a primeira vista. Eu liguei o gravador e li o texto pela primeira vez. Porque Marcelo estudou muitos textos, né, Marcelo? Antes de ligar o gravador. Eu fiz a experiência de ligar o gravador e receber as palavras de Sinara. E é estético, né? É um encontro. Era isso, eu sentava e falava, eu preciso ler antes, porque eu não sei o que me espera. Inclusive, tem um conto que é o Braços e Desalinho, eu creio que seja, que, nossa, eu demorei muito para conseguir dar conta desse texto. Porque eu já tinha estudado, já tinha lido, mas cada vez que eu ia para o gravador, eu me emocionava de alguma forma, minha voz travava, eu não conseguia fazer, sabe, justamente por essa coisa de ser tão forte, por falar de sentimentos e de medos que também eram meus, assim, em algum momento, né? Então é muito forte. Tudo que está escrito. Leão, né, Marcelo? É um leão. É um leão com a pata sobre o meu peito, o que é que eu devo fazer? Então era esse leão sempre, assim, todas as madrugadas tentando fazer com que esse leão tirasse a pata do meu peito, sem conseguir, mas... Esse conto, ele veio só com uma frase, que era assim, tira leão, tira a tela. E depois que ele veio o conto, assim, e ele tem, eu acho, talvez, uma força de de uma espécie de caminho de não retorno, assim, porque ele também é de muito antigo. Ele também tem a ver com esses espaços da morte. Talvez naquele tempo eu ainda não tivesse atravessado coisas que hoje eu já atravessei. E ontem
Eu estou contando toda a nossa preparação. Mas ontem, num determinado momento, que a gente estava assim, treinando para fazer a live, eu estava muito ansiosa, meio nervosa, aí a Aline falou, tem 222 inscritos no canal. Aí eu falei, então tá bom, porque tem 22 contos, 21 mais o colofão. Aí a gente descobriu que 22 é o tigre. Depois a gente vai entender o tigre lá no Aixing, nos lugares chineses e em outros lugares do tigre. Mas aí Maria virou e falou, tem a ver com esse leão. Olha o conto do leão. É muito bonito, né? É muito potente. As energias. Sim. Milena, Milena, para fazer as perguntas do público, tem uma pergunta que a gente pode responder, Marcelo pode responder, e a Milena vai nos contar que temos 35 pessoas agora assistindo simultaneamente. Muito obrigada a todos e todas. Vamos esperar a Milena entrar, se ela quiser, para nos fazer as perguntas ou nos contar dos comentários. Estou muito feliz, assim, desse encontro. É muito bom. A live, eu estou avisando para as pessoas, ela vai ser curtinha, tem 50 minutos. Para a professora é sempre curtinho, é pouco. E aí a gente vai conversar com a Sinara. Vamos ver se a Milena entra, mas vamos tocando eu queria vocês dois. Falar uma coisinha antes também. De repente, Marcelo pode cantar mais uma música aqui. Adoro. Com certeza. Mas eu queria agradecer umas pessoas. Assim, muitas pessoas passaram por esse livro. Tem dedicados a elas. Eu estou pensando, né, na Lúcia Castelo Branco, na Cíntia Cibarra, na Lia Kruger, que não está lá de antes, mas que veio depois, na própria Maura Lopes Cansado, né, nesses poetas que permeiam o livro, Maria Inês de Almeida, que hoje conversou comigo, e eu fiquei muito feliz, um monte de gente, assim, de muito Paulo de Andrade, Wilson de Avelar, muita gente, eu vou esquecer os nomes, é ruim falar nome porque a gente vai esquecendo, né, mas muitas pessoas que são até hoje, que foram lá e que são até hoje uma espécie de abrigo, assim, para mim, que me dão muitas possibilidades de caminho e que tem a ver com esse lugar do amigo da escrita, ou da música, ou do som, ou da dança. Então, para não esquecer de falar. E também, em 2008, de uma força, de um lugar muito importante para mim, que é o Terreiro Vintém de Prata, e minha família. Gente, Maria Inês de Almeida perguntou como acessar o livro. O prólogo e as 2 primeiras partes do livro estão disponíveis no nosso canal no YouTube, Maria Inês. Se você entrar aí no Escuta Audiolivros, você vai ter à sua disposição o livro todo. A gente fez uma playlist. Recebi um recado muito lisonjeiro do querido Fabrício. Fabrício, que é músico também aqui da região. E agora entrou na Universidade Federal do Sul da Bahia, retomou seus estudos, vai arrasar. Aí entra a Milena, mas ele me mandou um recado aqui no WhatsApp, que é: querida, escutei a primeira parte do livro de Sinara ontem e comentei com Maria, a esposa dele. Tinha gostado muito da locução. Palavras minhas, amor, a moça que narrou o livro tem uma dicção e uma leitura lindas. E ela me disse, foi a Aline. Obrigada a você, Fabrício, que bom. Olha só, outras surpresas.
Todo mundo já sabia que o vozeirão de Marcelo já vinha mixado, né? A piada de Pedro é essa, Pedro que trabalha com os trabalhos técnicos desse livro, então toda a parte técnica, né? Mixagem, edição, masterização, foi feita pelo Pedro, que nos escutou exaustivamente e deu conforto a esse encontro na live, né? Assim, esse encontro com o livro, e aí a gente tem isso, né? Essa mídia, assim como para os olhos, precisa ter essa sensação de prazer, de não cansar as vistas, para os ouvidos também, que são os olhos das pessoas cegas e das pessoas com baixa visão. As orelhas. Então, para dar mais conforto às nossas orelhas, Pedro Solero faz parte da nossa equipe. Milena, fale para nós todas aqui, nós todos. Boa noite. Oi. Olá. Olá, minha internet Estamos te escutando, pode falar. Vocês me escutam? Sim. Pode falar. Temos muitas boa noite e duas perguntas importantes. A primeira é da Maria Inês de Almeida. Como acessar o livro? Essa a gente acabou de responder enquanto você estava entrando. Ok. Próxima pergunta. A pergunta para a senhora. Como é o seu cotidiano enquanto escritora? Como você desenvolve a sua escritora e como os seus escritos escrevem você? Essa pergunta é do Éder Rodrigues. Um beijo enorme para Éder. É uma ótima pergunta, porque tem a ver exatamente com essa passagem. A gente sempre fica, na literatura, muito nessa história do que é ficção, o que é verdade. Mas isso aconteceu, mas ela viveu tal coisa, E a gente esquece que, na verdade, tem um efeito contrário, porque a escrita também é efeito da vida. É causa da vida, assim, não é só uma coisa nem a outra. Então, essa pergunta dele, que ele fala como que os escritos afetam, né, afetam o escritor, assim, eu estava conversando com o Marcelo, para a gente também treinar a live, e aí ele me falou, assim, de uma música que eu não sai agora de perto de mim, que é aquela do Tempo, Haverá Tempo, que fecha o filme Oriki, que é muito linda, e aí ele falou assim, não, é porque essa música me ensinou que a gente vai ter vários tempos. Aí ele falou assim, não, fui eu mesmo que fiz a música, mas a música que me ensinou. Então eu acho que sempre é o escrito, apartado de nós já, assim, depois que já foi escrito, é que ele retorna, assim, retorna no Conto do Carro, né, falando da Emily Dickinson, retorna com a doce substância de um aceno. Ele retorna e está distante, assim, mas é ele que causa o efeito em nós. E com relação ao meu método de escrita, ele é um pouco desordenado, eu preciso ficar muito tempo numa coisa para ela sair, então eu não consigo trabalhar assim 2 horas por dia, 3 horas por dia. Eu consigo trabalhar sempre, isso eu já descobri, então agora eu trabalho assim o dia inteiro. Aí à noite também, aí no outro dia também, aí eu fico até fechar aquele livro. E tem uma coisa que eu também eu descobri mais recentemente, mas já de muito antes isso acontecia, que eu preciso de dançar. Que linda. Que é uma coisa também meio, mas que tem uma dança mesmo, dançar com o corpo, dança. Eu preciso dançar muito, e essa dança tem a ver com alguma suspensão ou com alguma inscrição do que vai ser. Que lindo, Sinara, é linda a forma que você fala. Eu até comentei com a Leila, falei, gente, como é que eu vou estar nessa live sem ficar só balançando a cabeça, igual um lagarto o tempo todo, com o Sinara lá falando, porque é isso, você tá aqui, eu só tô rindo e balançando a cabeça. Acho que pra gente ir também fechando isso, vou cantar a música do Tempo,
você tinha dito, que... E aí a gente pode também, depois dessa música do tempo, falar um pouco mais sobre essa coisa da escrita falada, né? A Mi vai ter um tempinho também para falar um pouquinho dos comentários e a gente vai fechando. Essa música é a música oficial do tema do filme Oriki, também composta por mim. Haverá tempo de plantar, haverá tempo de colher, tempo de curar. Haverá tempo de viver, tempo de ser e de não ser, tempo de apenas ser, de batalha, de guerrear, tempo de esquecer, de lembrar. De todo tempo tem, mas há um tempo pra curar. De todo tempo tem, mas há um tempo pra curar. O tempo cura, abre e fechaduras, dá envergaduras, duras asas pra voar. E quanto tempo tem, haverá tempo temporal, tempo de obaluaê, Oxumaré, cobra coral. Tempo do vento de Ançã, tempo de Ossan pra curar. Folha do tempo já caiu, do Pachuru, Jobatalá, de Omolu, de Angolu, de Matamba e de Babá. Tempo do verde das mãos, atender pra ganhar. De todo tempo tem, mas há um tempo. De todo tempo tem, mas há um tempo pra curar. Ororiki tempo, Ororiki tempo. De todo tempo tem, mas há um tempo pra curar. Estamos todos batendo palmas para as pessoas que não enxergam. Helena. Sinara. A Eliana Angélica de Souza disse: parabéns, Sinara. Muito orgulho ver hoje a sua atividade cultural com a apresentação do seu texto Árvores Altas. Lindo demais. Beijo. É isso, pessoal. Um beijo para Eliana, e ela disse, eu contei para a Lívia no comecinho, ela disse assim: nossa, você está narrando muito bem as suas pausas, a sua dicção. Eu falei assim: não, quem está... a voz é outra. Isso também eu acho que faz do espaço da escrita esse lugar que a gente quer da comunidade, assim, né? Do comum, no sentido da expansão disso, assim, né? O escrito de um, a voz do outro, aí o outro que vai escutar com outro ritmo e dança de outro jeito. Muito linda. Marcelo incorporando um eu lírico feminino, né? Num desafio absurdo, atroz, né? Numa cena tórrida e linda, muito bem narrada, por ambos, tanto por Sinara quanto por Marcelo. Mas Marcelo, nas madrugadas desse projeto, me manda uma mensagem e fala: professora, é isso mesmo? Como eu vou lidar com esta mulher que vive em mim? Nosso último comentário, então, Marcelo. Como você lidou com a mulher que habitou você em Árvores Altas? Eu estava até conversando com a Sinara, a gente estava falando assim, ela falou assim: nossa, muito feminina, foi muito feminino. E assim, aí eu, por um momento eu parei assim,
Aí ela falou assim, não, claro que sua voz é masculina, mas a essência da coisa. E primeiro eu achei que você tinha me mandado o capítulo errado. Eu falei assim, calma, vem cá. Depois de ter lido, eu falei, vou perguntar se é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Eu falei, ok, tá bom então. E para mim, era incrível, assim, porque a leitura dá pra gente uma asa, né? Uma coisa, assim, faz a gente voar e transitar por determinados espaços, que é incrível, assim, em algum momento eu me pegava e me imaginava, sabe, tem um momento que fala dos dedos e da pelvis e de tudo, e aí, em algum momento eu me imaginava fazendo isso dessa maneira feminina. Para mim, é claro que o desafio é enorme, porque eu fico pensando assim, mas o que eu vou fazer, assim? Porque, de princípio, de cara você vê uma voz grave, narrando esse lírico feminino, você vê, opa! Mas, assim, no final, assim, quando eu escutei, eu achei muito forte, muito incrível, e até ficava me beliscando, assim, será que sou eu mesmo narrando? Porque foi bonito, eu não sei como saiu, assim, não conseguiria descrever, mas está lá e eu só agradeço a honra de poder narrar, inclusive esse conto maravilhoso. É isso, pessoal. Si, suas palavras finais. Já vou aqui agradecendo. Muito obrigada, Kerson. Obrigada, Ellen. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Milena. Tem que falar direitinho, falar o nome da moça. Obrigada a todas as pessoas que estão assistindo. Foi, assim, uma coisa linda que a gente já esperava mesmo, né? Eu estava um bocado nervosa, porque eu não sei muito lidar com essas questões das tecnologias, mas acho que fomos vitoriosos e atravessamos o rio. E aí, Sinara, se você quiser, a gente, depois das suas últimas considerações, suas e do Marcelo pode começar e Sinara fecha. Ontem eu tomando um vinho com Sinara, assim, pelos quadradinhos, falei para Sinara falou para mim, eu escutei a primeira vez Fernando Pessoa pela voz da Maria Bethânia. Aí eu falei, eu também. E ela disse para mim, eu até decorei um poema inteiro, eu era pequena e eu decorei um poema inteiro. Aí eu falei, qual? Aí ela disse, Eros e Psique, e eu disse, eu também. Essa é minha anedota para fechar a minha participação. Pessoal, muito boa noite, muito obrigada. E é isso. Passo para vocês e vocês finalizam. Abrimos e fechamos assim. Eu também gostaria de agradecer grandemente a todos os meus parceiros desse projeto incrível, você que está assistindo, e fazer um pedido também, assim. Eu sei que a gente tem mais que agradecer do que pedir, mas fazer um pedido para todo mundo que está assistindo a gente, compartilhe esse projeto, é um projeto incrível, é um projeto que pretende dar realmente atenção a essas pessoas que não conseguem ter acesso a livros, não conseguem ler por conta da pessoa com deficiência. Então compartilhe, faça chegar nessas pessoas, entendeu? Não só porque é uma demanda do projeto, mas porque é lindo e é de graça e é acessível e tá aí, é só um clique, tá bom? E agradecer grandemente Sinara por estar aqui. Para mim é uma honra muito grande, essa é a minha primeira live entrevistando, e tá aqui nesse momento com a Aline, que é uma pessoa que eu admiro muito, com a professora Aline, que, ai meu Deus, eu nem vou começar a declarar toda a minha paixão e todo o meu amor. E tá aqui com Sinara também, que são essas duas pessoas que são incríveis, é muito, muito, muito bom. Então só tenho a agradecer a Milena também, minha parceirona, tá aqui comigo, ao Kerson, a Ellen, todos vocês.
E é isso, Sinara, a fala é toda sua. Gente, eu também quero agradecer muito, agradecer imenso de estar aqui, agradecer que esse livro pode existir agora, nas vozes de vocês, no trabalho do Marcelo Neves, Marcelo Marum, eu li aqui Neves, mas da Milena Freitas, agradecer ao nossa, gente, todos os nomes me fogem. Agradecer imenso a Aline Nunes de Oliveira. Essa pessoa incrível, esse projeto que vai trazer mesmo, eu acho, muitas aberturas, não só de acessibilidade, para as pessoas, como fala a Aline, para as pessoas com deficiência visual. Pessoas com deficiência visual, ou com baixa visão, né? Mas também eu acho que é uma abertura para a gente, esse tempo agora que a gente escuta tão pouco, né? Ou que a gente tem tanto barulho que a gente não quer escutar, assim, né? Tantas buzinas, tantas coisas que atrapalham, assim, a nossa escuta. Eu acho que ele abre mesmo caminhos no mundo. E eu queria fechar como fecha o livro, dando uma palhinha, mas sem falar, porque depois as pessoas vão lá escutar, que eu sei, e dar like, e se inscrever no canal, blogueira. Mas pensando, porque ele tem esse prólogo, que é a rã, e ele tem um epílogo, que é o salto. A Aline brincou que era esse salto, assim, da rã, que a rã salta, e no final, eu ainda não escutei ele, né? Mas eu já sei que ele é assim. Tem esse outro salto da rã, que tem a ver com Haikai do Basho, que é uma rã que salta no lago, barulho d'água. Eu queria terminar, então, com meu coração cheio de agradecimento e com barulho d'água, da rã. E Marcelo vai cantar uma outra canção? Assim, a gente vai fechando. O Marcelo vai cantando e se fechar, fechou. A gente fica só escutando. Eu vou só avisar, assim, com a equipe do Oriki, disponibilizar o link do filme, que está aberto no YouTube, e a gente coloca aqui na descrição do vídeo, para as pessoas terem também a oportunidade de conhecer o Oriki, que é uma outra produção desse mesmo edital